Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, obrigada, meu Deus, por esse dia maravilhoso, Senhor, para todos nós, porque estamos aqui uma vez mais, Senhor, para compartilhar entre nós, Senhor, conhecer a Sua palavra, Pai querido. Te pedimos, Senhor, por cada irmão que se encontra nesse momento, aqueles que ainda não chegaram e aqueles que não conseguirão chegar, Pai amado. Hoje, quero te pedir especialmente para que possamos abrir nosso coração, nossas mentes, Senhor, nosso entendimento total, para poder aceitar, Senhor, um pouco mais do que tu queres na nossa vida, Pai. Te pedimos para que possamos também levar em prática isso que hoje é tão importante, para que possamos ser melhores a cada dia, Pai amado. Participemos mais na tua obra com obediência, Senhor. Te peço, Senhor, que tu nos acompanhes assim como nos acompanhas em cada momento. Eu que te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. E que passagem, como todas passagens maravilhosas, mas essa passagem, apesar de ser 6 versículos, son los 2 versículos más maravillosos porque nos falam como devemos ser os cristãos. Lembrando que hoje temos a passagem em Filipenses, continuamos com a carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao 18. Tá? Vou compartilhar a tela aqui, lembrando onde que estamos nós. A ver se vocês estão vendo aí. Sim? Todos bem? Sim. Sim. Aqui, lembrando que Paulo se encontra aqui em Roma, tá? Ele está preso e está escrevendo uma carta para Filipos, tá? Para a igreja de Filipos, aqui na Macedônia, tá? Ao norte da Grécia. Tá? Irmão Valnei, pode ler, por favor, a passagem Filipenses capítulo 2, do versículo 12 ao 18, por favor. Amém. Verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Muito obrigado, irmão. Vamos começar com o versículo 12. E aqui, antes de fazer a pergunta de que impossibilitou a nossa salvação, tá? Para vocês,
quiero me referir aquí a esa primera parte del versículo 12, cuando dice, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. E eu imagino que bom seria que Paulo nos escribiera a nós, a Igreja de Cristo em Jacarepaguá, e falar o mesmo, né? Assim, meus amados irmãos da Igreja de Cristo de Jacarepaguá, como sempre vocês obedeceram. Que bom seria que se referissem a nós como pessoas ou irmãos que sempre obedecem. E meu irmão Ricardo, se me apoia aqui nessa afirmação, eu entendo que toda essa passagem se refere à obediência, que como parte de nossa salvação. Irmão? Vou perguntar para vocês, quem impossibilitou a nossa salvação? Rory. Claro, Jesus possibilitou nós para nossa salvação. Interessante aqui que você falando que porque Paulo não estava lá ainda, eles fez serviço para Deus e porque sim, ele é uma pessoa muito poderosa, ele tem que falar, ele inspirar, mas no fim, nosso serviço é para Deus e não é para nenhum homem. Então, é muito lindo. Com certeza, irmã. Deus, através de seu Filho, amado por Ele e amado por nós, nos possibilitou a salvação, né? Quero falar também de que nesse momento, né, a igreja em Filipos, tá, possivelmente tenha tido conflitos internos, tá? Rivalidades, muitas vezes, dos presbíteros, tá? E ele justamente fala, Paulo, que não devem obedecer somente quando ele está presente, senão que a obediência se põe de manifesto muito mais acentuada quando ele não está, quando está ausente. E isso me lembra muito a tudo que falo para meu filho, né? Que deve obedecer não somente quando eu estou, sino também quando eu não estou. E nós devemos imitar, fazer o mesmo, tá? Não somente quando pensamos que ninguém está vendo, e estou falando dos irmãos, tá? Vanei, queria falar alguma coisa, sim. Não, eu falo depois que eu terminar, sem problema nenhum. Não, eu estou falando, mas também aceito ideias, porque eu estou também pensando um pouquinho em voz alta, tá? Então, gosto que também estejam falando vocês. Não, eu queria fazer um comentário em cima dessa obediência, que hoje a gente vê, né, a igreja hoje, em geral, o evangelho muito desacreditado, esse montão de denominações, tudo isso por falta de obediência, né? Tudo isso foi formado por falta de obediência à palavra, né? Então, aí Paulo confirma aqui, os filipenses, eles eram obedientes, tanto na presença de Paulo, como na ausência. E hoje o evangelho, a igreja, em geral, ela sofre muito, né? É desacreditada, é escarnecida por causa da desobediência do homem à palavra. Cada um trouxe o seu evangelho, cada um trouxe o seu modo de operar nas suas igrejas, e hoje é o que a gente vê aí, a desobediência. Sandy?
Irmão, eu também queria acrescentar, eu entendi quando eu estava lendo tudo isso, muitas vezes também, na atualidade, Paulo não está aqui, né? Mas eu penso na nossa igreja que quando a gente se reúne, quando vai na igreja, muitas vezes somos uma coisa. Quando estamos num culto, somos uma coisa, louvamos, falamos de Deus, mas também se conhece muita gente que sai da presença dos irmãos e é totalmente diferente. No falar, no agir, né? Eu entendi isso. Eu acredito que Paulo se referia naquela época e agora também para nós, na obediência, estando ou não na presença dos irmãos, né? Porque a gente leva o Espírito Santo com nós, onde dizer que a gente vá. Então, assim, a gente não podemos querer enganar até nós outros mesmos. A mim mesma posso até querer me enganar, mais aos outros. Mas Deus sabe de tudo. Deus conhece até nossos pensamentos, até os fios de cabelo que a gente tem na cabeça, Deus conhece, né, irmãos? Então é aquela coisa, a gente tem que, já passando até a pergunta 2, a gente tem que ter temor e tremor de Deus, né? Aquela coisa de que devemos temer, que a Deus não podemos enganar. Então, o certo seria, como cristãos, agir do mesmo jeito em todo lugar, sermos transparentes e, na verdade, melhorar a cada dia para sermos imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim, Wellington, posso falar um pouquinho? sim. Pode? A gente vai lendo, muitas coisas vão passando na minha cabeça, pelo menos, né? De coisas que eu já passei, de coisas que eu passo. E aí os irmãos falam, aí mais coisas vêm na nossa cabeça, né? Situações. E eu sei que a gente estudou, as mulheres estudaram, um grupo de mulheres e um grupo de homens estudou um livro chamado Quem é Você Quando Ninguém Está Vendo? Esse livro é excelente, ótimo, né? Então, quando nós estamos na congregação, normalmente nós somos o certo é ser a mesma coisa em qualquer lugar onde estivermos, né? Embora na congregação o meu comportamento não é o mesmo comportamento que eu tenho em casa, porque em casa eu tenho intimidade com minha mulher, meus filhos, eu fico mais à vontade, eu posso falar coisas por cada intimidade. Na congregação, eu não tenho a mesma intimidade que eu tenho. Então, há uma diferença, isso aí é normal. Se em casa, entre amigos, você fica mais à vontade. Quando você está entre irmãos que você não tem essa intimidade, você é uma pessoa mais cuidadosa nas suas palavras, porque não tem essa intimidade toda. Isso é natural com todo mundo. Eu vejo desse jeito. Mas a pessoa tem que ser a mesma coisa, ela tem que ter o mesmo caráter, ela tem que defender as mesmas coisas, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Então, isso não pode mudar. Não pode dizer uma coisa lá e outra coisa em outro lugar. Então, o comportamento, às vezes, muda um pouquinho justamente por causa da intimidade. E justamente é isso. Como é você quando ninguém está vendo, né? Como é que eu falei o nome do livro? Eu esqueci. Quem É é isso mesmo, né? você? Quem é você quando ninguém Quando está ninguém está vendo? vendo. Então, quando eu estou em casa, ninguém na igreja está me vendo. Então, quem é você quando ninguém está vendo da igreja, né? Quando eu estou na igreja, às vezes, as pessoas que quando eu convivo no trabalho, também não estão me vendo. Então, é por isso que eu digo, de qualquer maneira, tem alguém te vendo, que é Deus. Então, você não pode ser hipócrita, você não pode ser falso, você não pode ser diferente. Então, a intimidade até tudo bem que é diferente, mas essa situação a gente tem que ser a mesma coisa, defender as mesmas coisas, independente do local onde a gente esteja. E quem trabalha fora sente isso, tá? Você lida com pessoas do mundo que têm cabeças diferentes, xingam tudo, mas você tem que ter aquele mesmo comportamento que teria se você estivesse na igreja. Você não, é porque as pessoas estão fazendo aquelas coisas, você vai fazer também, não. As pessoas notam que você não concorda com aquilo e elas acabam te respeitando, né, por causa do seu posicionamento. Então, essa questão até da obediência, né? Então, você, onde estiver,
você é obediente ao Senhor, né? Desculpe me alongar. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Sim, Holly. Eu tenho que responder por isso. Obrigada, Ricardo, porque eu estou fazendo muito trabalho agora. Eu sou no mundo louco de todas as coisas, mas tudo bem. Também eu oro. Nossa, 2 meses atrás, Larry enviou para mim lembrança para antes eu vou sair, faz a oração mais importante. Eu estava fazendo, mas sempre bom para ter lembrança, porque eu oro o dia inteiro, porque para lidar, número com pessoas complicadas e com egos, e eu tenho também, eu tenho que lidar comigo. E mesmo, então, esse é difícil, muito difícil. E essa coisa de repetição é muito importante. Eu realizei e está repetindo qual a minha intenção, qual a minha meta para a vida é para representar nosso Deus, não nosso Senhor. E eu vou fazer qualquer coisa com o que eu quero. E eu estou fazendo nada. Eu no serviço de nosso Deus. Então, eu vou fazer o que eu preciso fazer, está justo, número 1, justo. E também, às vezes, tem para fazer o que é melhor para todo mundo, não só para ela. Não é coisa de melhor. Então, eu sempre tentando fazer, não, eu sempre também não fazendo, porque eu sou humano, mas eu tenho muito gratidão, eu tenho Deus na minha vida, porque eu posso sair de casa com Ele, não? Eu posso vai para o trabalho, Amém, encontrar alguma coisa no meio, e eu tenho Ele. Ele também fala demais, mas obrigado. Eso, Holly, es muy importante porque eso es que nos diferencia de las demás pessoas. Como tem pessoas que precisam da autoridade para fazer as coisas. Né? E estou falando no dia a dia, né? na escola, na secundária, na faculdade, no trabalho, tá? Como precisamos que esteja o chefe, tá? Para nós fazer as coisas. Se não está, nós estamos de festa. Porque é assim, o ser humano é assim. O ser humano tem essa natureza, tá? De que se ninguém controla, posso fazer o que quiser. É natural. Mas nós, ao bautizar-nos, nós mudamos. Nós sabemos que temos Deus e queremos ser como Cristo. E aqui vou fazer uma diferenciação, porque muitas vezes falamos que queremos imitar a Cristo. Mas eu entendo que não seguimos o exemplo de Cristo por imitação. Seguimos o exemplo de Cristo por encarnação. É dizer, eu posso imitar o que Cristo fazia, mas eu posso não sentir o mesmo. Você entende? Eu posso imitar a Cristo, mas eu posso não sentir o mesmo. Eu posso deixar passar uma pessoa na frente, eu posso fazer muitas obras, mas não sinto de coração. Aí estou imitando a Cristo, mas não estou seguindo o exemplo de ser como Cristo. Então, quando nós nos batizamos, o Espírito faz com que nós cresçamos e sejamos cada dia mais como Cristo. Essa é nossa meta e nosso dia a dia é uma transformação que nós vamos fazendo. Não sei se mais alguém quer falar. Eu vou falar de novo, amém. Amém. Bom, irmãos, vamos então para a segunda pergunta. Aqui vou compartilhar com vocês aqui.
Eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui as perguntas, tá? A primeira, tá? Quem possibilitou a nossa salvação? A segunda, como é que nós podemos completar a nossa salvação? Versículo 12. Como é que nós podemos completar a nossa salvação? Alguém quer falar? Alguma ideia? Estava aqui, a resposta estava no versículo 12, né? O que Sim. eu entendi, porque está escrito, né? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eu entendi e coloquei que era obedecendo a Jesus com temor e tremor, né? Mas é aquela coisa, muita gente, eu sempre falei assim, eu tenho temor de Deus, mas temor não no sentido de medo, não é medo, é respeito, aquele temor de ter respeito, né? Reverência. Reverência. Não, mas já escutei muita gente que fala, eu tenho temor de Deus como se fosse algo ruim, temor. Que está fazendo besteira. A gente não pode ter temor de Deus nesse sentido, né? A gente tem que ter muito respeito. Eu entendo isso, para mim, o temor a Deus é o respeito que tenho, Sim. né? Então, esse respeito, e o que Jesus quer é obediência, Deus quer obediência de nós, né? E aquilo que estávamos falando, a obediência que temos que ter da palavra, se a gente conhece a palavra, vai conhecendo a palavra, sabe o que Jesus quer, a gente tem que obedecer. É aquela coisa, não é só se converter e acreditar, se não mudar e obedecer. Naquela mudança vem a obediência na palavra do Senhor, que é o que nos leva a mudar, a agir de um jeito diferente, né? E a seguir a Jesus. Amém. Sim, irmã. É que nós já temos uma salvação que nos é dada pela graça. Tá? Essa salvação nós não conquistamos por nós mesmos. É um presente. Nós já estamos salvos. Mas nós devemos fazer com que essa salvação dê frutos. Por isso, Paulo fala, ponham em ação a salvação. E pôr em ação a salvação é como a irmã Sandy está falando. São as obras, nossa obra é obedecer. Nossa obra, as coisas que nós temos que fazer é obedecer a palavra. Não cair no pecado. Obedecer em todas as coisas que a palavra nos fala que temos que ser cristãos. Tá? Essa obediência faz com que nós completemos a nossa salvação. Não sei se alguém quer falar alguma coisa disso. Quer assim, Holly? Eu estou lembrando que a Sérgio estava falando, esse temor nós temos, e não é esse medo você tem, mas eu estava lembrando quando Tiago e João e foi o outro, Tiago, João e Pedro subir com Jesus para aquela transfiguração, ele vendo Elias e Moisés. E eles ficam em medo, mas esse medo não foi tão incrível. Não tem palavra realmente, reverência, respeito, mas alguma coisa mais, porque é tão enorme, não posso imaginar. Então, esse temor não tem justa para essa palavra. Mas a imaginação do que esse de Deus, nossa, Sim, eu vou lhes dar um exemplo militar, mas imagino que em muitos trabalhos vocês passaram por essa
por essa fase. Eu tive muitos superiores com autoridade, mas e todas as coisas que eles falavam que eu tinha que obedecer, eu obedecia, tá? Agora, quando eu me sentia na obrigação de cumprir, quando esse superior era bom comigo, é dizer, tinha superiores que eram muito bonzinhos comigo, tá? E tinha a mesma autoridade que outros que eram, vamos falar, ruins. Agora, eu me sentia mais na obrigação de cumprir com a pessoa que me tratava melhor. De isso é que se trata o temor de que está falando aqui. É dizer, de não decepcionar a Deus. Tá? De que nós devemos fazer as coisas com esse temor de dizer, olha, não vou decepcionar meu Deus. Tá? Eu tenho temor de decepcionar. Eu tenho medo a que ele me veja como uma pessoa que não serve, que não é inútil. Tá? E imagino que é por isso que está falando aqui esse temor de Paulo. E alguém quer falar? E depois iba também a dar um exemplo de como Paulo fala cá, ponha em ação a salvação de vocês. Imaginem que vocês, alguém regala para vocês como presente uma mina de ouro. Todos queremos uma mina de ouro. Poderíamos dizer que somos ricos. Me Não é? desculpa, eu não posso ouvir, é muito difícil, tem algum barulho, é difícil. Sim. O irmão Francisco, como sempre. Acho que é o ventilador dele. Quando tem um barulho, é o irmão Francisco. Boa noite, irmão. Bom, eu estava falando. Deixa eu só. Sim, Daniel. Não, eu só queria fazer uma colocação. Aquele Sim. temor, né, que está escrito lá, eu acho que está mais ligado a respeito, né? Sim. Não é para a gente temor, de ter medo, mas é para a gente ter um temor de respeito a Deus. Sim, sim, porque sabemos que Ele nos ama. Exatamente. Não é um temor ao castigo. Esse temor pode ter Agora eu abri. Agora Sim. que eu abri. Agora vocês estão me escutando agora, né? Sim, Eu te estamos vendo já. Eu abri agora. Estava fechado o negócio aqui, o celular. Estava falando com você, falando, e você não estava me escutando nada. Não, há tempo que estamos escutando, Francisco. Oi? Há muito tempo que te estamos escutando, Francisco. Ah, é? Ah, então tá. Sim, Daniel. Você me fizeram já. alguma pergunta? Que eu não entendi. Não. Ah, então tá. Quando você estava entrando, o irmão estava falando ali, já tinha sido feita a pergunta. Por isso, e estava um barulho tá. aí no seu celular. Aí eu ativei o mudo para a gente poder escutar. Francisco, Está escutando ainda? Estamos, Francisco, na carta de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao 18. Ok. E o Daniel agora estava respondendo aí a pergunta do irmão. Como é que nós podemos completar a nossa salvação? O Daniel está respondendo. Fala aí, Daniel. Não estava respondendo, você estava complementando sobre a palavra temor. Então tá bom. Está mais ligado não a temor de ter medo, é temor de ter respeito. Certo. E o Valnei era o que ia falar agora. Fala, Valnei. Realmente, ainda sobre essa palavra temor, né? E tremor. Mesmo porque aqui fala, ponham em ação a salvação. Você está salvo.
o temor e o tremor é como o Daniel falou, é automático, é uma coisa, é como assim, é uma retribuição. Você dá a Cristo o respeito, né? A salvação que ele lhe deu, mas sem esse temor de perder a salvação. Vou perder a salvação, tem que fazer isso. Não, é automático. A salvação, Cristo morreu na cruz para nos salvar. E a tua gratidão é tão grande que você retribui, mas um temor de respeito, de amor a Cristo, entendeu? E automaticamente, aí no verso 13 diz: pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É automático. É como o Daniel falou, é um temor e um tremor de gratidão e respeito. Pô, peraí, Cristo morreu por mim, me salvou. Não vou adulterar. Eu não vou... Claro, a gente não salva perfeito. Ainda nesse corpo a gente está sujeito ao erro. Mas quando a gente pensa em pecar, não é como a pessoa comum que faz, acabou, a gente tem um respeito, uma gratidão a Cristo pela salvação que ele nos proporcionou. Esse é o meu entendimento. Obrigado, irmão. Muito bom, muito bom. Irmão Francisco, posso pedir, por favor, silenciar o microfone? Já silenciei, Francisco. Já está silenciado. Quando você for falar, aí você abre. Está muito barulho no seu microfone, tá? Quando for hora de falar, aí você ativa. Fala, irmão. Pode continuar. Sim, eu ia botar... A Lídia aí, ó. Bem-vinda, Lídia. Boa noite, Lídia. Tudo Boa bem? noite, irmã. Oi, gente. Boa noite. Só consegui entrar agora. Seja bem-vinda, irmã. Bem-vinda, irmã. Obrigada. Ia botar... Estamos ainda no versículo 12, irmã Lídia. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Obrigada. Ahí va a botar otro ejemplo para ser un poco más gráfico. Si nós, cada um de nós, nos dan como presente uma mina de ouro, poderíamos dizer que somos ricos. ¿Sí? Cada um de nós somos ricos. Agora, o que acontece se nós passamos com essa mina de ouro, aí, do lado de casa, nós passamos toda a vida com a mina de ouro fechada? Somos ricos na teoria, mas nunca usufruímos desse ouro. Então, essa mina de ouro é a nossa salvação, mas nós devemos esforçar-nos por tirar esse ouro. Eu entendo assim: pôr em ação a salvação que Deus nos deu, é tirar tudo dessa salvação e transformar-nos dia a dia. Esse processo de ir nos transformando dia a dia para parecernos mais a Cristo, eu entendo que é a santificação, onde todos temos diferentes sentimentos, ou de queixar-nos, como vamos ver agora, e cada dia vamos nos transformando, deixando as coisas de lado, deixando as coisas desse mundo, as conversas desse mundo. Nós falamos sempre na rua, ou escutamos falar nas ruas de política, de futebol, de isso, do outro, mas aos poucos nós vamos deixando essas, ou das novelas, novela da Sete, nós vamos deixando essas conversas cada dia, porque nós nos interessamos por outras coisas. Esse processo é a santificação. Oi? Sim, irmão. Tá dando retorno ou não? Meu celular. Tá dando retorno minha voz, não, né? Não. Não, né? Deixa eu... o que você falou, né?
do 12 ao 18, não é isso? Tem muita coisa aqui para a gente conversar e realmente não dá para a gente fazer o negócio rápido sem a gente passar e conversar, né? Então, eu vi que ficou uma dúvida, assim, algumas pessoas falando sobre temor e depois fala tremor, né? Então, eu entendo que temor é o respeito, é a reverência, porque Deus é muito bom, né? Um pai maravilhoso, sempre bom, e só ele é bom, né? Mas também depois vem outra palavra, tremor, né? Você vê que lá em Tiago 2,19 diz que os demônios creem e também tremem. Por que eles tremem? Eles tremem porque são demônios, são desobedientes e sabem que serão castigados. Ou já estão sendo castigados, não sei, né? Então, são duas coisas. Nós tememos a Deus, temos reverência a Ele, temos respeito a Ele, amor por Ele, porque Ele é bom. Mas sabemos que se nós pecarmos, Deus não terá... ele nos perdoa, mas se nós vivermos no pecado, seremos castigados. Então, aí está o tremor, né, que eu vejo. Então, sabemos que não devemos viver no pecado, e ele nos ajuda a vencer o pecado. Então, devemos ter uma vida, como você falou, Eliton, em santificação, desenvolvendo a salvação. Né? A gente vai desenvolvendo, cada vez ficando mais parecido com Deus, com Jesus Cristo. Porque o aspecto é dele, né? A natureza é dele que nós herdamos. Então, vamos desenvolvendo isso, cada vez ficando mais parecidos. Mas se nós sairmos disso e começarmos a pecar, aí é a questão do tremer, porque sabemos que seremos penalizados. Então, eu vejo o tremor nessa parte. Não sei se todos os irmãos concordam, né? Aqui é o meu pensamento, a minha forma de ver o contexto. Sim, irmão. Será tão rico essa passagem que estamos... Maravilhosa, verdade, irmão. Há mais de meia hora com só um versículo. Muito bom, né? Sim, Sandy. Então, eu também entendi essa parte como o Ricardo falou, né? Porque quando você vai estudando a palavra, você vai entendendo e diferenciando as palavras, né? Então, existe, como o Ricardo falou, o temor, que é o respeito, e o tremor, o medo, porque também quando a gente vai lendo, Deus fala, porque Deus é amor, é bondade. Mas o que acontece? Nem todo mundo vai seguir Deus, né? Por isso é que quando ele vier, os justos irão com ele e os pecadores irão para o fogo eterno, não é isso? Então, assim, não é só que a gente não tem que ter temor, a gente não tem que ter, eu acredito, eu não tenho esse temor porque eu não sou perfeita, não estou falando isso, não sou santa, mas eu acredito que eu me esforço para melhorar, e quando eu faço alguma coisa que não deveria... Acendeu o alerta aí, você é santa sim, tá? Corrige aí, hein? Você é santa sim, tá? Amém. Todos nós que estamos aqui somos santos, Sim, separados, mas chamados. Sim, mas ainda assim sou ser humano, né? E ainda Todos assim, nós. às vezes eu cometo algum pecado. Então, nesse sentido, eu não posso chegar a falar que eu sou perfeita, né? Mas no caminho, você vai sabendo que você tem que obedecer. Porque se você já conhece a palavra e não obedece, até na própria Bíblia está escrito que é pior ainda. É como quando você conhece o caminho e sai do caminho de Deus. É pior ainda do que quando você não conhece nada, né? A gente tem que ter muito cuidado nisso também, eu acredito. Porque a gente tem que lutar, né? Como a Holly falou, ela sai para a rua, ela luta com ela mesma e ela luta às vezes também porque a gente tem que escutar as coisas dos outros, de muita gente, né? Então, assim, o temor é o respeito e o tremor também é aquele medo que a gente tem com cautela para não errar no caminho, né? Sandy, nós somos pecadores, né? Eu entendi o que você quis falar. Nós somos pecadores. Mas o pecado, para nós que estamos em Cristo, né?
deve ser um acidente e não um hábito. Sim, isso, Né? isso mesmo. Porque se ele for um hábito, aí a gente tem que tremer, porque a gente sabe que vai ser castigado. Então, Exatamente. então o pecado, a vida do cristão, o pecado é um acidente. Ele não vive, Isso. ele reconhece que pecou, pede perdão a Deus e não faz mais e segue o caminho. Exatamente. Isso mesmo. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Obrigada por aclarar, Ricardo. Amém. Você arrasou. Irmão Ai, O Francisco está querendo falar, o Sim. Wilton. Irmão Francisco? Então, estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu, Sim, hein? irmão. Sim. Tá me ouvindo? Pode falar, Francisco. Então, o temor e o tremor. Eu vejo assim, por que existe o temor e o tremor na vida do cristão? Primeiro, a gente tem que entender que a gente somos falhos. O temor e o tremor, para mim, é tudo a mesma coisa. Quem vai falar com um santo perfeito, se apresentar a Deus, sabendo que ele conhece toda a nossa vida, não tem como, meu irmão, não ter temor a Deus. A gente vai com temor. E esse temor, através do temor, vem o tremor, porque você é pecador, você é falho. Então, acontece esses dois casos. Quando diz aqui no versículo 13, porque Deus é quem afetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, o que é que nós podemos entender nisso? A boa vontade de Deus é que todos nós se sabe. Não é verdade? Então, aí, no caso, a gente devia, não vou me preocupar com isso, não, porque isso está com Deus, é segundo a vontade dele. Se ele quiser, é você, se ele não quiser, não é você. Não é bem assim. Mas para que isso aconteça, a vontade de Deus em nós, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ler o 14 e o 15, que diz: fazer tudo sem murmuração nem contenda. Aí o 15 me diz: para que vos torneis irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual repreendeceis com o luzeiro do mundo. Então, para que Deus aconteça em nós o querer e realizar de Deus, nós temos que ser isso. Nós temos que fazer tudo sem contenda, sem tremor, e para que nós possamos receber a boa vontade de Deus. Agora, o temor, isso aí vai ter que sempre existir, porque Deus é perfeito e nós não somos. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se vocês têm alguma coisa para me corrigir. No, está certo, Francisco. Se adelantou um pouquinho, porque agora a pergunta é justamente a terceira. Como Deus age em nós para que possamos obedecer seus mandamentos? Como? Aqui. Eu acredito, irmão. Como Deus age em nós para que possamos obedecer seus mandamentos? Sim, Francisco. Eu acho que nós temos que ser sincero, verdadeiro e honesto com a palavra de Deus. Aí Deus vai achar tudo isso em nós. É isso que eu vejo. Que não é fácil, né? Aqui se refere ao versículo 13. Que pode extrair do versículo 13? Que é Deus que efetua em nós o querer. Entendeu? Isso. Vem de Deus. Sim, sim. Sim, eu vou dizer porque eu sei que aconteceu muitas vezes comigo. Com oração, Espírito Santo, eu vou falar, eu não sei como eu fazer isso, eu vou às vezes, eu vou converso, que eu não quero fazer, mas essa coisa certa, e eu vou, e por favor, Deus me ajuda. E o Espírito Santo sempre está lá comigo. Eu nunca estou sozinho, nunca. E esse Deus
com certeza, irmã. Nós devemos, se nós amamos a Deus, Ele vai, e nós queremos, Ele vai dar-nos o poder de mudar, de fazer as coisas. Tá? Como fala aqui no versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sim, amém. Se nós não podemos mudar alguma coisa, não temos força, tá? Não está mal pedir para Deus. Olha, meu Deus, não posso fazer. Dá-me força para mudar, para fazer isso outro. Tá? Se nós queremos mudar, Ele vai dar-nos a força para mudar. Tá? É assim, tá? Amém. Porque muitas vezes e nosso orgulho nos impede dizer não posso. Eu posso tudo, tá? Eu posso tudo. Eu não preciso ajuda. E esse é um erro, tá? É um erro. Nós temos que aceitar nosso lugar. Tá bom. O Wilton, o 14, aí é tudo conectado. Todos os versículos são todos conectados. Isso. São conectados. Então, essa questão de Deus realizar, né, o querer, né? É Deus quem realiza o querer em nós e o realizar, segundo a boa vontade dele. Aí Paulo fala, mas façam tudo sem murmuração, nem discussão, sendo irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, depois, no comecinho do 16, ele fala, preservando a palavra da vida. Então, tudo é conectado. Você tem que fazer tudo de boa vontade, porque Deus faz as coisas de boa vontade. Ele quer fazer, é o desejo de Deus fazer. Somos filhos dele, não somos diferentes. Somos pecadores, conforme a Sandy falou, conforme o Francisco falou, mas o pecado na nossa vida é um acidente. Somos pecadores dessa forma, é um acidente, não queremos pecar. Pecamos porque somos seres humanos e falhos, mas não queremos pecar. Então, é um acidente. Então, tudo nós fazemos de boa vontade, querendo fazer, tendo desejo de fazer, tendo desejo de amar. Então, é um conjunto de coisas que Deus vai fazendo e realizando através desse desenvolvimento da salvação. Santificação é um conjunto de coisas. Agora, se nós pensarmos, mas eu sou pecador, mas se a gente pensar assim, a gente não vai fazer nada. A gente tem que partir com boa vontade e fazer as coisas. E vamos errar, vamos pecar sem querer, vamos pecar, mas levantemos a cabeça, pedimos perdão e continuemos a caminhada. É assim que eu vejo esse desenvolvimento na nossa vida. Irmão Ricardo, se você pegar só o versículo 13 e ficar só nele e aplicar na sua vida e não fizer os outros segmentos, como é que Deus vai aplicar em mim o desejo dele, a vontade dele, numa pessoa que faz tudo errado, que não estuda nem a palavra dele? Não tem como. Então, não vai desenvolver. Não vai desenvolver. É um conjunto de coisas. Ele vai nos ajudar a desenvolver para que a vontade dele seja realizada em nós. Não vai desenvolver, sabe por quê, Valnei? Só para completar, porque a palavra de Deus, ela é Deus, ela é a vida. A gente conhece a Deus através da sua palavra. Somos transformados através da sua palavra, que ela é viva. Ela vive em nós. Como é que nós alimentamos o Espírito que Deus outorga em nós? Alimentamos a palavra dele. A palavra dele é que vai desenvolvendo na gente. O Espírito junto com a palavra, é uma coisa só. Então, sem a palavra de Deus, eu acho que a gente vai ficar patinando. Sim, com certeza. Fala, Valnei. Desculpem, Wilton. Essa passagem se o Léo tivesse aqui, a gente não ia ter tanta abertura, né? Mas
Vamos Essa lá. passagem é muito Ó, rica. Alguém queria falar? Valeu. pelo meu entendimento, a palavra aqui no 13 ela é bem clara. Pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto realizar. Então, o que eu entendi aqui? Tudo bem, tem que ter uma mudança? Tem. Mas essa mudança é Deus que traz dentro de você. Entendeu? É diferente do homem comum. Porque o homem comum ele também pode mudar muita coisa. Um alarme aqui. Entendeu? Mas quando é Deus que efetua, há uma diferença. Aí Paulo dá aqui um montão de coisas que o homem não se queixar, para a gente mudar. Mas É porque essa palavra é para cristãos, o Valnei. eu O sei, homem comum não faz parte disso, entendeu? eu entendi. Mas o querer vem de Deus. Bem, Não é claro. eu vou mudar, eu vou fazer. Se Deus não me ajudar, se não for do querer de Deus, não vou mudar, não. É a Então, dependência, né? esse é o meu entendimento, entendeu? Então, o querer é de Deus. Aí Deus quer. Aí é onde você começa a mudar sem perceber. Muita coisa que o cristão não fazia, aí passa a não fazer, entendeu? Porque vem o querer de Deus primeiro. É o meu entendimento nessa passagem, entendeu? Aí, realmente, Paulo fala aqui um montão de coisa aqui de mudança. Mas primeiro veio o querer de Deus. Obrigado, Vanei. Eu vejo aqui no versículo 13, desculpa, no versículo 14, façam tudo sem queixas nem discussões. Obviamente, isso fala de nossa vida cristã. Porque obedecer se queixando ou reclamando não é obedecer. Tá? Sem dúvida, o Espírito nos enriquece nossa alma, tá? Nosso comportamento para, dia a dia, deixar de queixas e de discussões e de reclamos. Tá? Dia a dia vamos transformando-nos, como eu falei. Mas nós devemos pôr em prática queixas, parar de queixar de tudo na vida. Não só do que a Bíblia nos fala. Tá? Eu tirei uma lista do... Está me escutando bem? Não, irmão, há algum barulho? Tem alguém com o microfone aberto que está tendo barulho. Então, ele está impedindo de escutar. Fecha, por favor, todos os microfones. Quando alguém acho que é o do Francisco. Eu fechei e melhorou. Continua, é o do Francisco. Quando o Francisco for falar, você abre, Francisco. Tá bom? Obrigada. Deixa fechado. Quando você for falar, aí você abre. Melhorou. Eu tirei uma lista das coisas que mais se queixam as pessoas. Do chefe, do tempo, do governo, do trânsito, da falta de dinheiro, das ruas, das pessoas. E isso é uma pequena lista das coisas que o ser humano se queixa e reclama constantemente. Se em vez de queixarnos, nós vamos nos transformando e ajudamos a nosso chefe em nosso trabalho, o chefe já não vai estar em nosso pé, já vamos a ser ajudantes dele. Tá? Se nós, em vez de ir nas ruas a 120, vamos a 70 ou a velocidade permitida, nós vamos ir no trânsito seguros e não vamos ter acidentes nem provocar acidentes. Se nós ajudamos a fazer a comida, tá? Vamos tentar de não queixar-nos. Tá? Se nós trabalhamos e nós, em vez de queixar-nos por a falta de dinheiro, pedimos a Deus, tá? E trabalhamos com vontade, estou seguro que
não vai ser um problema a falta de dinheiro, porque Deus vai suprir-nos com o que nos falta. Tá? E sempre temos, a igreja também, temos uma oferta na igreja que é para ajudar aos irmãos. E se nós obedecemos a palavra de Deus, que obedecer a palavra é não cair no pecado, tá? Se nós obedecemos reclamando e murmurando, é porque nós queremos ficar no pecado. Não queremos ir por um caminho de santificação. Estamos contradizendo-nos. Então, por isso é que o irmão Paulo fala: façam tudo sem queixas nem discussões. Mais alguém quer aportar, falar alguma coisa? Bom, vamos para a seguinte pergunta. Quais devem ser as diferenças entre o comportamento do servo de Cristo e das outras pessoas que não servem a Deus? Quais devem ser as diferenças entre o comportamento do servo de Cristo e das outras pessoas que não servem a Deus? Qual deve ser a nossa diferença no agir dia a dia? Aqui está escrito, né? Devemos ser puros e irrepreensíveis, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Foi isso que eu entendi, né? Se nós conhecemos a palavra, na palavra está escrito, a gente estamos falando sempre isso. Devemos ser puros e irrepreensíveis, não só nossas autoridades dentro da igreja, se nós todos. A igreja toda tem que ser irrepreensível, então cada um tem que cuidar mesmo disso, porque a gente já conhece a palavra e o que Deus quer de nós. Eu não sei se foi o Holly que levantou a mão. Pode falar, irmã. O que está acontecendo comigo é eu não vou jogar os outros o trabalho, porque eu sei quem eu sou, o que eu acreditando, e então graças a Deus, o Espírito Santo me guia para as pessoas também cristãos. Eu sei, eu sou em terra firme quando eu posso falar com os outros como eu. Mas outros eu não sei, às vezes eu faço responsabilidade, eu tenho que lidar com outras pessoas. Então eu não posso ficar melhor do que todo mundo, ou menor do que todo mundo, eu só fico no meio, tentando ajudar, fazer melhor para todos nós. Não? Mas eu não sei, às vezes tem algumas que está bom, outras muito estável, tem algumas que estável, mais ou menos. Esse eu não preocupo. Eu sou preocupada com o que eu estou fazendo, eu espero, eu oro que eu tenha o brilho de Deus, eu posso mostrar para os outros, e quando eu posso, eu vou falar com eles também, mas também para terra firme, ele conhece os outros cristãos. Amém. Olha, o Williton caiu a conexão dele, tá? Então eu vou dar continuidade aqui. É possível. Ele estava falando sobre. Estava no 6, né? Quais devem ser as diferenças entre o comportamento de um servo de Cristo e das outras pessoas que não servem a Deus, né? Aqui tem uma palavra importante aqui no versículo 15, que é justamente aquilo que eu falei do pecado, né? Que o mundo vive em pecado e não faz diferença para eles, né? Eles não sentem, não têm consciência disso porque não têm o Espírito de Deus. Agora, essa palavra aqui no versículo 15 é importantíssima, né? Filhos de Deus inculpáveis.
Quem vive no pecado é culpado ou é inculpado? É culpado, né? Então, viver no pecado, o cristão é um acidente, ele não vive no pecado. Então, Deus nos considera inculpáveis, porque ele nos perdoou de nossos pecados. Então, quando pecamos por acidente, ele nos perdoa e continuamos. Por isso, Cristo deu a vida dele por nós naquela cruz, para nos ajudar a vencer o pecado. Então, todas as vezes que nós pecamos e pedimos perdão e não pecamos mais, vencemos o pecado. E muitas das vezes uma tentação não é pecado. A gente tem a tentação, não pecou, continua, não pecou. Venceu a tentação. Então, essa é a ajuda que Deus nos dá constantemente. Então, essa palavra inculpáveis, ela é importantíssima na nossa vida. Temos que ter consciência disso, de não viver no pecado. Ok? Alguém mais queria comentar sobre isso? Que a hora já está se estendendo, já são 9h10. Ainda temos que orar. Então, vamos lá. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Como Paulo encarava a possibilidade de morrer logo? Quem quer ler aí o versículo 17 e 18, para a gente fechar com essa pergunta? Eu vou ler a palavra aqui. 17 e 18, Francisco. 18. 17 diz o seguinte: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegre-me e com todo vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratuai-vos comigo. Ok, Entenderam? eu vou fazer essa leitura na linguagem mais fácil, né? Que tem palavras aí que são mais difíceis, né? Então, torna o entendimento da gente mais difícil. Então, eu vou ler rapidamente aqui. 17. E mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida em cima do sacrifício e serviço que provém da fé que vocês têm, mesmo assim ficarei contente e repartirei minha alegria com cada um de vocês. Vocês também devem ficar alegres com isto e se regozijarem comigo. Então, quando Paulo fala de sacrifício, né? Foi tudo que ele passou, então agora, na hora de morrer, na hora da sua morte, né? Ele vai ficar feliz, porque tudo que ele passou, ele tem a certeza da salvação, ele sabe que combateu o bom combate, chegou ao fim da carreira, né? Então agora é a hora que é o passaporte para a vida eterna. Já goza da vida eterna, como nós gozamos, porém, quando nós morremos é que nós ficaremos próximos de Deus, né? Para aqueles que creem. Então, como Paulo encarava essa possibilidade de morrer logo? Quem quer falar? Eu posso falar. Fala, Francisco. Eu acho que o Paulo enfrentava isso porque o Paulo ele tinha a certeza da vida eterna. Então, ele sabia que lá com Deus a vida aqui seria melhor. Como tem parte da Bíblia que ele fala, morrer para ele seria lucro, né? Porque ia ver uma vida com Deus. Então, ele não tinha medo de morrer. Mas se fosse para ensinar a palavra de Deus e fazer outras pessoas chegar ao mesmo caminho, ele preferia ficar. Entendeu? É isso mesmo, Francisco. Entendeu? Isso aí. Ele não visava a vida dele, né? Mas a do outro, a do próximo. É do outro, né? É do próximo. Sim, Sandy. Desculpem. Ele encarava com alegria, né? Paulo sempre nos falou que o cristão tem que ser alegre. Temos que ter alegria, porque sabemos assim que apesar das dificuldades, às vezes aqui na Terra, a gente está já com Cristo aqui. A gente já está com Jesus, né?
Então, eu entendi aqui que ele encarava aquele sacrifício que ele estava fazendo de ser preso, de sofrer algumas coisas aqui na terra, tendo aquele algo. Ele sabia, como vocês falaram, que ele já tinha segura o encontro com Jesus, né? Então, assim, por isso é que a gente também, eu acredito, e ele nos fala sempre que o cristão tem que ser alegre. Por mais que a gente esteja atravessando dificuldade, vamos agradecer a Deus por essa dificuldade, porque vamos crescer, vamos suportar isso e teremos nossa recompensa mais na frente, né? Então, assim, temos que ser alegre, porque o cristão com Jesus é alegre. Amém, irmão. Aleluia! Amém, Aleluia. amém. Então, aí foi por isso que Paulo ficou alegre e queria que os irmãos também, mesmo aquele sofrimento todo, tudo que ele passou, ele demonstrava alegria, porque sabia em quem estava crendo e pondo a sua fé, né? A sua vida. Então, da mesma forma que eles, é uma coisa que eu costumo sempre falar com os irmãos, é que nós, com Cristo, já vencemos a morte, com Cristo. Então, nós não morremos mais espiritualmente. A única coisa que vai acontecer é que a gente vai sair desse corpo, que serve para o espírito habitar, mas ele vai voltar para a terra, mas a nossa essência, que é o espírito que Deus nos dá, que vive eternamente, isso aí a gente não passa mais pela morte. A segunda morte, os cristãos não passam, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa é uma esperança tremenda. Então, para que nós não temamos a morte, porque o maior medo do homem é a morte. É de fechar os olhos e não saber para onde vai, mas nós sabemos para onde vamos, como Paulo. Então, devemos crer nisso e não temer a morte. Até porque quem está no controle da morte é quem? Quem é que está no controle da morte? É Deus, é Deus. Só vamos quando ele quiser. A gente não vai antes nem depois. A gente vai só no momento que ele quiser. Então, vivamos com Cristo sem temer a morte e se tiver que morrer, é passaporte para a eternidade. Williton, da Flavia e Williton, estou aqui tagarelando no teu lugar aqui. Sim, irmão. Teve uma queda aí da internet. A internet do Williton está ruim. Então, irmãos, alguém quer comentar alguma coisa que eu vou fazer oração final e depois vou fazer oração dos pedidos. Sim, sim. Ou posso? Sim, Holly. Eu estava falando tanto sobre o versículo 13. Eu quero conectar com outro versículo em Isaías. Oséias? Isaías. Oséias, é isso? Ou Isaías? Não, como Isaías? Isaías, obrigada. Isaías, tá. 54, 54, versículo 10, 10. Porque eu estou dizendo isso? Porque os judeus cada vez mais estavam fazendo, eles não teve Espírito Santo, eles teve lei, mas não teve, então eles sempre teve repetir, ele foi para a Babilônia, depois para Romanos, sempre Assírios, e aqui, mas sempre Deus, ele ama os judeus, não como ele ama nós. Então, ele dá tudo, ele faz caprichos como nós. Então, ele ama acho que está muito bonito esse versículo. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, assim, a minha felicidade para com você não será abalada, nem será movimada a minha aliança de paz, disse o Senhor. Não pode ser quebrada, né, minha irmã? Muito lindo maravilhoso. Os montes, sim. Então, eu estava pensando. Obrigado pelo compartilhamento, minha irmã. Maravilhoso o versículo. Maravilhoso. Adorei. Williton, a sua conexão tá legal? Como é que tá aí? Tá bom? Você está me vendo? Sim.
Estava travando. Vai lá, pode continuar se você quiser. Eu Não, já. eu acho que vocês já acabaram nesse tempo, mas não queria acabar aqui essa passagem sem antes falar desse versículo 15, que começa mal, mas acaba bem, né? Começa falando dessa geração corrompida e depravada, tá? Mas acaba falando que nós, né, nós brilhamos como estrelas no universo, tá? Retendo firmemente a palavra. Que passagem linda essa para nós comparar com estrelas. Na versão em espanhol fala luminárias. Tá? E eu sempre me lembro, quando fala de luminárias, me lembro de que somos como lâmpadas. E aqui vem o exemplo. Deus não quer que nós estejamos isolados do mundo. Não quer que nós façamos um país para nós, onde estejamos só cristãos e os não cristãos do outro lado. Nem também não, ele não quer que nós estemos misturados, porque caímos no pecado. Mas nós devemos estar brilhando entre aqueles que não brilham, que não têm luz, tá? Para que aqueles possam seguir nosso exemplo. Tá? E esse Amém. Amém, irmão. E esse é o exemplo que nós devemos dar aos não cristãos. E por que comparo nossas vidas com lâmpadas? Porque imaginem que todos são lâmpadas. Mas tem lâmpadas que não estão acesas e nós estamos acesos. Tem lâmpada queimando também, né? Isso também. Infelizmente, eu ri, mas isso é uma tristeza, uma tragédia. Desculpe até rir. Mas é. Mas é uma tristeza, sim, mas é nosso dever ligar essas outras lâmpadas. Né? Fazer com que as outras lâmpadas também brilhem. Pregando o evangelho, né, irmão? Isso, Amém. como fala aqui, retendo firmemente a palavra, tá? E obedecendo. O viver é uma pregação do evangelho. É quando você brilha, que é uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Quando você vive, você brilha. Então, como luzeiros, né? Você falou, né? Como lâmpadas. Amém, irmão? Adorei a comparação aí. Ótimo. É uma coisa legal aqui, que eu também vi no versículo 18. Você vê no 17 o Paulo falando do seu sacrifício, né? Mas no 18, ele chama as pessoas para se alegrar com ele. Ou seja, que nem a Sandra falou, os cristãos têm que estar alegres no Senhor. Né? Com certeza. E a diferença de nós para, né, seguir a Cristo é fazer as coisas certas, é não ser repreendido com algo errado. Aí está a diferença, né? E nós temos que fazer essa diferença. Não é isso? Muito legal. E se nós obedecemos, sabendo e estudando a palavra, sabendo o que é certo e o que é errado, não vamos ter temor. Com certeza, com certeza. É só fazer o certo. Williton, eu estou Sim, vendo irmão. que a hora está passando. Sim, a hora já que estamos você acabando. quiser, você vai fazer a oração final? Não, faz você, Ricardo, a oração final. Perdão, a oração dos pedidos e Sim, agradecimentos, isso. Então eu primeiro vou... você faz a oração final, fechamos a gravação e depois fazemos Então, o a pedido, hora tá que bom? você quiser, você fala, tá? Sim, já acabou a aula. Não sei se alguém mais quer falar alguma então, coisa, perguntar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pronto.
Então, eu vou fazer só um comentário rápido e vou fazer oração. Tá? Vou fazer o comentário em cima do que o Francisco falou, que ele chamou a atenção de uma coisa aqui que Paulo fala assim também vocês, pela mesma razão que Paulo, né, passou, que ele falou que ia ser oferecido como sacrifício, né, em cima do altar ali, né, porque ele morreu, ele foi assassinado, né? Não foi de morte comum, né? Então, nós, pela mesma razão que ele fala, fiquem contentes, se alegrem comigo. Porque se nós passarmos pela mesma situação, lembremos do que Paulo passou, para que nós não esmoreçamos, para que nós não neguemos a fé, mas continuemos firmes, que a morte é um passaporte para a vida eterna. Amém, irmão? Seja doença, perseguição, seja o que for. Não, fiquemos firmes. Por isso nós estamos nos preparando. Eu considero isso aqui uma preparação para ir para uma guerra, né? Para um momento de dificuldade. Se preparem, porque a morte vai chegar para a gente, para todos nós. Só não sabemos a fila, né? A posição que nós estamos na fila. Né? Quem está em primeiro, quem não está, quantos anos, mas se preparem, porque vai chegar para todo mundo. E nesse momento é doloroso, é difícil, mas temos que confiar em Deus. E Ele vai cuidar de todos que vão ficar aqui. Se eu for primeiro, Ele vai cuidar da minha mulher, vai cuidar do meu filho, porque eu não tenho... ele é que é o Criador, ele é que sustenta todas as coisas. Eu só faço a minha parte, mas Ele vai continuar cuidando. Se for eu, se for quem for, se um de vocês aqui, certamente Ele vai continuar cuidando de todo mundo na família. Então, estejam preparados. Essa é a preparação que eu vejo que a gente deve fazer antes de acontecer. Não é para quando chegar na hora a gente entrar em pânico ou desespero, mas estejamos firmes. Tá bom? Amém, irmão. Amém. Eu, assim como vocês, tenho filhos, tenho netos, não é? Gostaria de gozar a minha vida inteira aqui com eles até ficar velhinho. Mas a vontade de Deus, a gente sabe que é a hora que é a nossa hora que chegar, a gente esteja preparado. Isso. E a vantagem disso é que é para todos e para todos. Então, vamos ter isso em mente, né? Alegria, como Paulo teve. É isso que ele está nos preparando, tá, irmão? Isso que eu acabei de falar para vocês é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Pela mesma razão, estejam alegres. Pela mesma razão. Amém, tá? Amém. Vamos orar para finalizar? Pai querido, santo, Deus eterno, muito obrigado por esse momento precioso. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, de suas famílias. Agradeço ao Senhor, Pai, por o Senhor iluminar o nosso irmão Wilton para trazer esse estudo para nós. Obrigado por nós sermos irmãos amados, queridos, que temos união, nos entendemos, temos amizade, e nós aqui possamos ajudar um ao outro. Está sempre assim, Senhor, com essa alegria, essa vontade de querer ajudar um ao outro e ao nosso próximo, que os nossos corações, eles ardam, Pai, para fazermos a Tua obra, para fazermos com amor, pois sabemos que é o Senhor quem realiza em nós o querer e o realizar. E isso tudo, sabemos que a Sua mão poderosa, o Seu Espírito, está sobre nós, por isso nos alegramos. Que seria de nós sem o Senhor, Pai? Não fazemos nada sem a Sua presença em nossas vidas, Pai. Perdoe-nos pelos nossos pecados, nossos erros. Nós agradecemos por o Senhor nos salvar, nos resgatar das trevas para a Sua maravilhosa luz, para nos dar vida, e que o Senhor venha a usar-nos como ferramenta nas Suas mãos para fazermos cada vez mais, segundo a Sua boa vontade, Pai. Obrigado por nos usar, Pai. Em nome de Jesus, somos muito gratos por esse estudo, que o Senhor nos dê força para enfrentarmos todas as dificuldades da vida e podermos estar firmes, Senhor, num momento difícil, para podermos resistir e não sucumbir na hora da dificuldade, Senhor, mas que nós estejamos firmes, lembrando sempre do Senhor,
nos preparando para o momento de dificuldade. Que o Senhor nos ajude, Pai. Como disse antes, sem o Senhor nada podemos fazer. Tudo isso é por causa do Senhor, do Teu Espírito que age em nós. Obrigado. Eu abençoe cada vida que está aqui presente, cada irmão, cada um da sua família. E o Senhor também abençoe a sua igreja, Pai. Que nós sejamos cada vez mais unidos. É para isso que estamos aqui, Pai, para nos prepararmos para amar e sermos cada vez mais unidos com o Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo, nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. 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 Obrigada. Obrigada, Wellington. Ótimo. Obrigada, Muito bom. Wellington. E também Para a gravação aí,